turma, adeus criptomoedas. Vale mais a pena investir na renda fixa brasileira do que em Bitcoin. De agora em diante, tudo vai derreter. Bom, esse é o tipo de comentário que está surgindo por aqui depois de um banho que as altcoins tomaram. E agora o mercado foi limpo e as baleias elas estão tentando te enganar. Venha para renda fixa que agora você vai ter uma rentabilidade segura, estável, muito melhor do que investir em criptomoedas. Enquanto isso, as baleias vão estar lá comprando de você barato porque você é um mão de alface. E depois elas vão te vender muito mais caro porque você vai voltar para o mercado com medo de ficar de fora da próxima alta. Porque eu sei que depois de vender na baixa, você vai querer voltar para o mercado arrependido e vai comprar na alta novamente. Até quando você vai continuar fazendo isso? Bom, mas será mesmo que não vale a pena ter renda fixa ou dólar, já que os dois estão subindo muito e criptos estão só laterais? É o que eu quero apresentar para vocês, duplas, hoje nesse vídeo. E é claro que a gente faz tudo aqui através de dados e análises concretas, tá bom? Para não ter nenhum viés aqui de confirmação. Então vamos comparar aí de forma concreta o que veio ser o melhor investimento no Brasil, né? Pensando em renda fixa e segurança, comparado ao dólar e também as criptomoedas, especificamente o Bitcoin. Ainda mais nesse momento que só estamos vendo quedas e mais quedas nas criptos, principalmente naquelas menores, né, as altcoins. Então se você sabe que o conteúdo aqui é bom, já deixa o like na confiança e ao final, se você é novo por aqui, se inscreve no canal se fizer sentido para você todo o vídeo que eu vou te apresentar, tá bom? Então sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Olha só, já quero começar com a polêmica que, sendo brasileiro, nós sabemos que só temos duas certezas na vida. A primeira é que sempre vamos pagar mais e mais impostos e a segunda é que o real sempre vai perder valor no longo prazo. E o que isso quer dizer? Olha só, por exemplo, o que acontece aqui no nosso país nesse momento, da parte econômica e política. O governo ele nunca opta por cortar gastos ou parar de gastar para a gente não ter que pagar mais impostos. Na verdade, ele sempre recorre à segunda opção, aumentar os impostos sempre sobre nós, a população, né? E então a gente sempre está pagando cada vez mais e mais impostos e a tendência é sempre disso aumentar ao longo do tempo. E depois, né, o real não é a moeda mais forte do mundo, ele sempre tende a perder valor ao longo do tempo. E quando a gente pensa em investir em renda fixa brasileira, por exemplo, que está pagando bem alto nesse momento, nós temos que levar isso em consideração, porque nós estaremos investindo em real na renda fixa. Então, mesmo algo que dá muito dinheiro, às vezes dependendo da desvalorização da moeda, não compensa comparado a outros investimentos mais seguros até em outros países, porque não está na moeda brasileira. Mas vocês vão ver isso mais pra frente, porque olha só, quem holda real, ou seja, aquela pessoa que adora segurar real, está fadado a perder dinheiro, porque nós temos aí o nosso gráfico da análise da flutuação do real em relação ao dólar desde 1994. Apesar do milagre brasileiro aí que foi sair de épocas de superinflação, hiperinflação, onde os preços eram remarcados todos os dias, por exemplo, nos mercados, em 1994 surgiu o Plano Real que resolveu um grande problema. Só que o Brasil ele nunca foi um dos melhores países em relação ao controle da inflação. Apesar do real ter resolvido um grande problema sobre isso, ainda nós temos uma inflação muito alta comparada a outros países, principalmente aos Estados Unidos, que tem a principal moeda, e o dólar, né? Então olha só, o valor da nota de R$100 em dólar antes, em 1994, era equivalente, tá? R$100 a 100 dólares, e hoje R$100 é o equivalente a apenas $19, ou seja, ao longo de 30 anos nós tivemos uma desvalorização de praticamente 80%. Então quem holdou o real, ou seja, quem ficou segurando o real e preferiu investir em algo do Brasil ou apenas colocar o dinheiro aí na poupança, só perdeu dinheiro ao longo do tempo comparando real e dólar, tá bom? Mas é claro que tem a porcentagem dos investimentos e eu já vou mostrar isso para vocês, mas isso é moeda com moeda, comparando uma com a outra. Então já é muito mais difícil você ganhar dinheiro investindo no Brasil do que apenas investindo em outros ativos que são dolarizados. E isso foi reforçado novamente este ano para muitas pessoas, porque desde janeiro até agora nós já perdemos 10,25% do poder de compra comparado ao dólar, porque o real se desvalorizou muito, tá? Antes, R$1 era o equivalente a 20 centavos de dólar e agora R$1 é equivalente a 18 centavos de dólar. Pode não parecer muita coisa, mas pensa só, se você está investindo na taxa Selic aí que está pagando 10,5% ao ano e o real se desvalorizou 10,25%, ou seja, você ficou no 0 a 0 mesmo deixando o dinheiro 12 meses aí no investimento. E olha que o ano nem acabou, porque essa foi uma queda no período de praticamente 6 meses, então foi uma queda muito rápida e muito acentuada. Mas
Mas vamos lá, né? Melhor investir em renda fixa do que em cripto, né? Porque foi o que falaram aí nos últimos vídeos, já que o mercado está caindo, etc. E tem pessoas que não aguentam ver esse tipo de queda. Por isso eu peguei hoje mesmo os principais investimentos de renda fixa lá no próprio site do Tesouro. Então temos lá a renda fixa pré-fixada, que sempre vai render aquele valor, independente de quanto está a taxa Selic ou não. Então está em 11,58%, a de 2031 está 12%. Tem aqui outro pré-fixado com juros semestrais a 11,9%. Os principais aqui que o pessoal mais pega, né, que são investimentos para curto prazo, tem a Selic aqui, ó, 2029, 2027, que está dando mais ou menos 10,5% ao ano. E temos aqui o Tesouro IPCA, que tende a ser o melhor investimento a longo prazo no Brasil, tá? Porque vocês sabem que o Brasil é um país de alta inflação e esse investimento basicamente rende a inflação mais uma taxa fixa. E essa taxa, no melhor cenário possível, 2055 aqui, ou seja, você deixa o seu dinheiro travado até lá, rendendo essa taxa, vai render IPCA, ou seja, inflação mais 6,33%. Ou seja, se a inflação anual for de 6%, mais esse 6,33%, você vai ter um rendimento de 12,33%. Você sempre vai ganhar 6% acima da inflação brasileira, tá bom? Isso daqui não está em dólar, é apenas em real comparado ao Brasil. Então, essa é uma das melhores maneiras de se investir de forma segura e sabendo que você vai ter lá no futuro uma rentabilidade fixa acima da inflação. Então, se a gente puxar aí dos últimos 10 anos, né, olha só, desde 2014 até 2024, qual foi a inflação anual? Nós já vemos aqui, ó, a inflação efetiva, ó, 2014 foi 6,4%, a meta do governo, a meta do Banco Central brasileiro era 4,5%, ó, perceba que era quase sempre a 4,5%, que já é muito alto comparado ao resto do mundo, mas mesmo assim na inflação real nós não atingimos na maior parte aqui a meta, ou seja, a gente ficou muito acima da meta. Isso é péssimo, tá, para nossa moeda, para quem investe em real e holda real. Então em 2015, ó, foi 10,6% ao ano de inflação, ou seja, você perdeu em poder de compra 10% naquele ano lá. Ou seja, R$100 valiam no final do ano R$90 basicamente. Mas isso de forma acumulada, olha lá, 6%, 3%, 4,3%, depois disparou de novo na pandemia, né? Foi para 10% em 2021. 2022 ficou em 5,7% e agora estamos em 4,6% e a meta deste ano é 3%, mas já sabemos que não vamos chegar na meta, porque essa meta parece que é irrisória. O Banco Central sempre estabelece uma meta, mas nós nunca chegamos na meta. Ou seja, isso já mostra o quão complicado é investir no Brasil, porque é um país de alto risco justamente porque ele não cumpre nenhuma meta inflacionária. Só teve aqui, ó, um ano que foi cumprido a meta, ó. Foi 2017, ó, 2,95%, enquanto a meta era 4,5%. O restante ficou sempre acima dessa meta. Então, usando de base isso daqui, se a inflação esse ano fosse igual à do ano anterior, 4,6%, esse investimento aqui teria um rendimento de mais ou menos 11% a cada ano, tá bom? E olha só o que eu tinha falado lá no início, né? O Brasil não tem muita confiança internacional, justamente por esses motivos que eu mostrei. E olha só o que aconteceu há 2 meses atrás. Taxas do Brasil disparam com tensão externa e mudança de meta fiscal de 2025. Basicamente, tivemos uma mudança aí no governo, né? Eles falavam uma coisa, eles mudaram para outra logo em seguida e agora pode ser que mude novamente, né, 2 meses depois, ou seja, faz pouco tempo que eles definiram uma meta e ela provavelmente já vai mudar de novo. E eles sempre estão mudando para pior e não para melhor. Lembra aquilo que eu falo nos vídeos, né? O preço do mercado, aquilo que a gente vê acontecendo atualmente, é basicamente a expectativa e a realidade. Se a realidade vem acima da expectativa, então a gente tende a subir no curto prazo. Se a realidade vem abaixo da expectativa, a gente tende a cair. Isso pensando em mercado volátil. Mas em renda fixa aí acontece o contrário. Se a realidade vem acima da expectativa, os juros tendem a cair, porque está mais seguro investir naquele país e não tem tanto risco assim. Já se a realidade vem abaixo da expectativa, os juros disparam, ou seja, o governo tem que pagar muito mais para quem está emprestando dinheiro para ele, porque se tornou muito mais arriscado emprestar dinheiro para um governo que não tem meta fiscal bem definida, não tem plano econômico, sempre está aumentando impostos, nunca está cortando e não tem uma inflação controlável e estável. Sempre a inflação está vindo acima da meta traçada por eles. Então eles precisam pagar mais caro, ou seja, quem empresta dinheiro através de títulos do tesouro, essas coisas, precisa receber mais um juros maior para poder tomar esse risco de emprestar para um governo instável, né? Um país instável na sua economia. Então por isso que as taxas disparam com a tensão externa e mudanças da meta fiscal. Olha, em 2020, né, o dólar ele já chegou em 5,85, mas agora nós temos algo que é bem mais preocupante, é o dólar chegando a 5,30.
5,40, 5,41. Porque há 4 anos atrás nós estávamos num cenário de pandemias e juros baixos. Os juros estavam aproximadamente em 2% aqui no país, ou seja, não tinha muito estímulo de pessoas estrangeiras colocarem dinheiro no tesouro, por exemplo, e gerarem demanda sobre o real. E outra coisa é que nestes momentos de crise, praticamente todo mundo corre para dólar, por isso o dólar se valoriza frente a todas as outras moedas do mundo. Então por isso que nesse momento o real bateu 5,85. Só que hoje o cenário é diferente, não estamos em crise, não estamos em pandemia, nada disso. E ainda mais o Brasil está com o segundo maior juro real do mundo, mesmo com os cortes aí da taxa Selic, ou seja, a Selic a 10,5% ao ano está sendo um dos investimentos de renda fixa que mais pagam no mundo inteiro, mas como o risco Brasil está muito alto, o risco da moeda está muito alto, os estrangeiros não estão querendo investir aqui no nosso país e por isso o dólar disparou nos últimos dias, chegando a 5,40. Então, esse cenário atual é extremamente preocupante. Também vale dizer que esse aumento aqui no pagamento dos IPCA mais 6,41%, que é bastante coisa, tá? Esse aumento que antes estava em 6,4%, 6,5% mais ou menos e disparou para 6,4%, este aumento específico está muito atribuído a esse risco Brasil maior, ou seja, ficou muito mais arriscado colocar dinheiro no Brasil. Por isso que esses títulos dispararam. Então, neste gráfico, nós temos uma evolução histórica do retorno de uma NTN-B de 10 anos, ou seja, de um IPCA, aquele investimento que oscila de acordo com a inflação do Brasil. Podemos ver que a crise lá no governo Dilma fez o IPCA disparar, depois nós tivemos uma queda. Repare que momentos de grande crise ou momentos específicos aí para a economia fazem os juros disparar, como Wesley Day, fizeram os juros disparar. As eleições de 2018 foram conturbadas, fizeram ele disparar. Depois tivemos corte nos juros, melhora na economia, então os juros caíram lá para baixo, né? Ficou próximo a 3%, ou seja, era IPCA mais 3% mais ou menos. Quem comprou isso neste fundo se lascou basicamente. Aí veio a pandemia, né? Os juros dispararam novamente, a inflação voltou a subir, né? Algum tempo depois de 2021 para cá, e assim o IPCA veio só subindo numa tendência de alta forte. Tivemos eleições em 2022, tivemos uma queda no curto prazo, só que as coisas estão piorando novamente e os juros novamente disparam. E olha só, nos últimos 15 anos é destacado aqui que durante 56% do tempo, ou seja, toda essa área aqui que está pontilhada em verde, o NTN-B ofereceu rendimentos maiores que 5,5%, justamente porque o Brasil é um país de alto risco, ou seja, inflação alta, risco político alto, eles têm que oferecer um prêmio maior para quem investe. Mas será que vale a pena esse tipo de investimento nesses patamares? Vamos lá. Nos últimos 15 anos, na maior parte do tempo, a taxa ficou neste patamar mesmo, de 5,5% a 6,5%. Ou seja, no geral, você fica na média investindo num tesouro a 6,3% neste momento. Poucos períodos a gente ficou em 6,5%, olha lá, só 7,7% em 15 anos e acima disso só 0,4%. E abaixo dos 5,5%, né, 20% entre 4,5% a 5,5%, 17% entre 3,5% a 4,5% e abaixo de 3,5%, 6% de todo o período, né? Então agora nós estamos na média, basicamente. O pagamento é alto na renda fixa brasileira, só que também o risco é alto de segurar real, porque a desvalorização é certa. Por isso também a gente tem que comparar aí com a renda fixa nos Estados Unidos, afinal de contas a taxa de juros deles estão extremamente alta, né, em 5,25% a 5,5%. Por isso que a gente não viu ainda o mercado cripto explodir muito, porque os juros lá fora está muito alto também. Então se a gente pega um histórico dos últimos 40 anos, poucas vezes a taxa chegou nesse patamar lá fora, porque a inflação lá fora é muito mais controlada. Só que quando a inflação ela sobe, essa taxa de juros ela tende a subir também, que é o que está acontecendo agora. A inflação está alta lá nos Estados Unidos e por isso a taxa de juros está alta também. Mas repare que dos últimos 40 anos, poucas vezes os juros chegaram a patamares tão altos como esses. A última vez foi aqui aproximadamente em 2008, que foi numa crise também do subprime lá fora. E se a gente pegar na renda fixa americana, né, os últimos 10 anos, como que foi essa distribuição? A maior parte fica entre 2 a 3% ao ano de pagamento em dólar, tá bom? Então não tem aquela desvalorização do real, existe desvalorização do dólar também, mas comparado ao real, assim, o real é muito pior. E hoje nós estamos em um dos maiores patamares dos últimos 10 anos, tá? A gente tá nessa faixa aqui, só 1,5% de todo esse período de 10 anos nós chegamos em taxas tão altas como essas. Então, hoje talvez vale mais a pena investir na renda fixa americana, já que é em dólar, do que investir na renda fixa brasileira, mesmo pagando taxas altíssimas, como IPCA mais 6%. Justamente porque a desvalorização do real é extremamente alta. Então,
Por isso também que o dólar está disparando aqui, porque está valendo mais a pena também investir na renda fixa americana e não na renda fixa brasileira. Mas vamos lá, ainda comparando a renda fixa brasileira versus dos Estados Unidos, né, com esse gráfico aqui bem claro. Nessa linha verde contínua nós temos basicamente o dólar frente ao real, e na linha preta nós temos o IPCA em real. Então se você tivesse investido no IPCA lá em maio de 2009 e segurado até agora, você teria uma valorização de 133% no capital investido. Já se você tivesse comprado apenas dólar, você já teria uma valorização de 148% neste mesmo período de 15 anos. Ou seja, quem comprou dólar e não investiu em nada já ganhou mais dinheiro, ou perdeu menos dinheiro, digamos assim, do que quem investiu em IPCA+, rendendo lá a inflação mais uma taxa fixa. Porque o grande problema do IPCA é que ele está em real, e o real está se desvalorizando cada vez mais rápido. Mais um estudo aí que comparou exatamente a mesma coisa, né? A inflação versus o dólar. Então, na linha vermelha aqui nós temos a inflação e na linha azul nós temos o dólar. Perceba que no geral dos anos 2000 até 2015 mais ou menos, eles ficaram meio parecidos, né? Apesar do dólar ficar um pouco acima da inflação brasileira, eles ficaram bem parecidos aí em oscilação. Só que depois disso, né, de 2015 para cá, isso se inverteu em muito. O IPCA começou a render pouquíssimo porque a inflação caiu bastante no Brasil, só que o dólar continuou disparando e subindo cada vez mais. E no final o dólar valeu bem mais do que quem investiu em IPCA e na inflação, tá bom? Porque existe essa grande desvalorização do real, mesmo que a inflação tenha caído aí de 2015 até 2020 mais ou menos. E só para fechar a comparação, nos últimos 10 anos pegou um título brasileiro, uma NTN 2035 de 6,09% e um título semelhante, né, 2034 de 6,2%, só que em dólar e lá fora, né? Então em verde aqui nós temos esse título e a linha pontilhada aqui tracejada nós temos o IPCA+ em real. Perceba que de 2009 até 2017, mais ou menos, elas ficaram bem parecidas, né? Em alguns momentos o dólar estava perdendo aqui, em outros momentos ele estava ganhando, mas ficaram bem próximas, né? Se a gente pegar aqui na média, eles ficaram muito parecidos. Só que depois de 2018 para cá, isso daqui disparou em muito, né? A distância entre os dois aqui aumentou bastante, ó. Então em verde, o investimento em dólar na renda fixa disparou, enquanto em pontilhada aqui o investimento em real em um tesouro pré-fixado ficou estável aqui bem abaixo do dólar. Então olhando para a história, no longo prazo a tendência é de ser melhor investir numa renda fixa em dólar do que investir na renda fixa brasileira, justamente porque está em real. Mas e as criptos, né? E o Bitcoin, Eric, que você tanto fala que é importante investir consistentemente no longo prazo. Aí é uma coisa completamente diferente. Então aquele comentário da pessoa que falou, é melhor investir em renda fixa do que em cripto. A verdade mesmo é que não tem nada a ver, tá? Porque renda fixa geralmente serve para um objetivo e cripto é para outro objetivo e também para outro perfil de investidor. Dá para uma mesma pessoa ter os dois tipos de investimento, um não anula o outro. Mas antes de comentar algo do tipo, é bom ter um pouco de embasamento e conhecimento. Então vamos finalizar aqui. Vocês viram que é melhor ter dólar, investir em renda fixa americana, porque eles tendem a valer mais. Mas e se a gente comparar o dólar com o Bitcoin, por exemplo, que é uma outra moeda? Essa comparação, duplos, eu sei que é burra, tá? Porque são coisas diferentes, mas uma moeda fiduciária e outra é moeda que tende a ganhar valor ao longo do tempo. E olha só o que aconteceu desde 2015. Basicamente, o Bitcoin sobre o dólar se valorizou 29.303%. Então, o Bitcoin nos últimos 10 anos, ele foi o melhor investimento, a melhor coisa possível de se segurar. E existem inúmeras causas para essa valorização toda do Bitcoin em relação ao dólar, mas as moedas fiduciárias no geral, por mais que seja dólar uma das moedas mais fortes aí do mundo, né, por ser a principal moeda do mundo, ele também é inflacionário, assim como o real brasileiro, por exemplo. Só que o dólar, mesmo tendo uma inflação menor do que o real, ainda assim ele desvaloriza ao longo do tempo, enquanto o Bitcoin ele foi programado para se valorizar e ganhar valor no longo prazo, porque nós já sabemos, a demanda por Bitcoin sempre aumenta, ele é escasso, ele é um ativo que as pessoas enxergam cada vez mais valor e tem cada vez mais confiança, enquanto do outro lado, né, moedas fiduciárias, como dólar real, etc., não tem um limite, porque não tem mais lastro, né, com o ouro, por exemplo, então o governo pode imprimir quanto eles quiserem, depende muito da confiança e as pessoas estão tendo cada vez menos confiança em moedas fiduciárias, por isso elas estão se desvalorizando mais, porque o governo abusa de impressão monetária, rolamento de dívidas para o futuro, e eles manipulam bastante a economia utilizando desses recursos. Por isso que quando nós temos mais impressão monetária, o Bitcoin ele tende a ganhar mais e mais valor, enquanto o real e o dólar tendem a se desvalorizar cada vez mais. Nesse momento que os juros estão altos nos Estados Unidos, o estímulo não é de impressão monetária. Na verdade, o estímulo é esfriar a economia, não imprimir tanto dólar e imprimir tanto dinheiro assim. Mas uma hora ou outra os juros serão cortados e os dólares vão voltar novamente para a economia e uma impressão monetária
vai enxurrar aí o mercado. E é nesse momento que criptos, altcoins vão explodir e disparar e as moedas fiduciárias vão se desvalorizar, e quem pensou lá que é melhor ter renda fixa do que Bitcoin vai se arrepender de novo. Quem investiu lá desde 2015 de janeiro aportando, por exemplo, $100 de forma consistente no Bitcoin, aportou aí até hoje $11.300 e esse dinheiro se multiplicou em tantas vezes com a valorização do Bitcoin que ele valeria $486 mil. Então aquela pessoa ansiosa lá que pensa só no curto prazo, ou seja, no período aí de um ano, não é assim que funciona nenhum investimento, nem renda fixa em dólar e nem no Bitcoin, tá bom? Você sempre tem que ter mais paciência. No Bitcoin nós podemos pensar no médio prazo, porque nós estamos no ciclo de alta, ou seja, quando tiver corte nos juros, melhora da economia, a moeda tende a valer cada vez mais, e isso está muito próximo de acontecer. Provavelmente de setembro desse ano até o ano que vem, né, o final do ano que vem, nós vamos ter alta aí nas criptos. Então, para quem não tem paciência para esses momentos que o mercado cai bastante, realmente é melhor investir em renda fixa brasileira. E eu deixo para vocês a frase do Warren Buffett, um dos maiores investidores, se não o maior investidor de todos os tempos, tá? O risco agora trazendo para cripto, né, ele vem de não saber o que você está fazendo. Então, se você não sabe o que está fazendo, vai lá para renda fixa, coloque seu dinheiro lá e esquece cripto. Mas já adiantando para vocês aí que querem aproveitar essas oportunidades, esses momentos que o mercado corrige, né, e não quer ser comprador de topo, aqui é o nosso topo, você não quer ficar comprando aqui, você quer comprar numa baixa, numa correção. Então, neste momento, o Bitcoin está ali em $65.276. Parece muita coisa comparado ao passado, mas pensa aí no futuro, né? Aumento de demanda, corte nos juros, impressão monetária aumentando novamente no mundo inteiro, mais pessoas comprando Bitcoin, assim como as baleias estão fazendo nesse momento, você também poderia pensar nisso, que foi o que eu fiz. Os alunos também do treinamento estão fazendo isso, do RCC, comprando nos suportes, tá? Bitcoin bateu 2 vezes nesse suporte já e ele se segurou muito bem. Pode ser que ele caia mais? Pode sim, ele pode ir lá para os $60 mil, e aí o que você vai fazer? Vender tudo e comprar em renda fixa? Não, se você tem paciência, você vai aportar de forma consistente e esperar aí o tempo passar, né? Pelo menos um ano para você ver aí o retorno no seu investimento. Calma, não pensa no curto prazo, naquele período até 12 meses do seu investimento. Médio prazo seria de 12 meses a 5 anos, o longo prazo é de 5 anos para mais de 10 anos. Só que mesmo investindo aqui nos suportes, no curto prazo, né, a gente já pode ver o nosso dinheiro se multiplicar em pelo menos 2 vezes no Bitcoin. E eu não sei você, né, mas na renda fixa você viu que levou anos para fazer 133% em real. Enquanto no Bitcoin, se tudo aí ocorrer como previsto, é possível fazer isso em questão de alguns meses. Eu não sei vocês, né, mas o que você preferiria? Colocar o seu dinheiro na renda fixa em real, colocar o seu dinheiro em dólar, em alguma coisa que rende em dólar, ou colocar em Bitcoin nesse momento? Já nas altcoins nós temos essa história aqui, né? Um mercado todo vermelho. Algumas caindo 10, outras 20, outras 30% em questão de alguns dias. E elas também, como a gente pode ver neste gráfico aqui das altcoins, o valor de mercado das altcoins, muitas corrigiram e chegaram no suporte muito importante. Ela já segurou outras vezes nesse suporte e aparentemente as altcoins no geral estão se segurando aqui novamente. Então talvez esse também seja um ponto importante aí para o mercado, para aqueles que querem comprar e ganhar dinheiro no futuro, ou aqueles que querem vender e ser mão de alface e dar para aquelas pessoas que realmente entenderam como funciona o mercado. Então hoje eu quero deixar claro o seguinte: renda fixa geralmente é para um objetivo diferente, Bitcoin é para outro investimento pensando no médio e no longo prazo, e altcoins são investimentos de curtíssimo prazo, ou seja, um investimento de algumas semanas ou até alguns meses e não mais do que isso. Você não precisa necessariamente colocar tudo que você tem em Bitcoin ou tudo que você tem nas altcoins. Na verdade, você pode montar uma carteira diversificada e aproveitar o melhor de cada um dos mundos, colocar um pouco em renda fixa em real, colocar uma parte maior, que eu considero ser melhor, em algo dolarizado, pode ser uma renda fixa mesmo, ou até pensando em ganhos maiores no longo prazo na Bolsa de Valores americana, e já pensando em ganhos ainda maiores, correndo um pouco mais de risco no Bitcoin, e depois nós temos as altcoins. Cada investimento vai servir para um tipo de pessoa que aguenta tolerar mais risco para ter um retorno maior, ou aquela pessoa que não quer ter dor de cabeça e quer saber quanto vai ganhar lá no futuro exatamente, e essa pessoa não vai ser tão bem recompensada quanto essa outra que correu mais risco e teve paciência para segurar aquilo e comprar nas baixas. Então entenda você como investidor antes de entrar em qualquer mercado. Mas eu só digo o seguinte: agora nessa queda eu comprei mais e mais Bitcoin e altcoins. Bom, dupla, se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, deixa aquele like aqui embaixo, e se você é novo
novo por aqui, se inscreve no canal. Às vezes você também quer começar a entrar nesse mercado, mas não tem muito conhecimento. E aqui a gente dá bastante conteúdo de graça. Nós temos o treinamento RCC que já está na 5ª turma, mas por enquanto as vagas estão fechadas. Você pode se inscrever aqui embaixo para ficar na lista de espera para a próxima turma, que provavelmente só vai abrir daqui 3 meses, tá bom? Eu deixo aqui do lado o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e desejo para você um grande abraço. Até a próxima!